Quando nós falamos de avivamento, a primeira coisa que vem na nossa mente, a imagem que formamos na nossa mente, é a imagem daqueles cultos estrondosos, não é? Daqueles cultos que tem profecia, que tem muitas línguas estranhas, que tem revelação, que endemoniado cai, e que tudo isso é maravilhoso e é dom que Deus deu à igreja. Mas a verdadeira vida, o verdadeiro avivamento, ele se manifesta de outras formas e em outros termos. Isso é simplesmente a parte, seria a ponta do iceberg. O principal de tudo é aquilo que está dentro de nós. Porque o avivamento, ele é um desentronizar do eu e o entronizar de Cristo. O avivamento é levarmos a sério a palavra de Deus e entendermos o que ela passa para nós. E hoje eu pensei muito, o que eu falo nesse sábado de festa? Eu estava à espera até de menos pessoas, mas um grupo grande de pessoas aqui hoje, né? Amém, que Deus abençoe, muito feliz por vocês. E Deus falou, fale da vida eterna. Fala da vida eterna. Eu quero, só para começar, perguntar a você, se eu te perguntasse nessa noite, você tem certeza de que você tem a vida eterna? Quantos responderiam amém? Todos nós, sim senhora, porque Cristo prometeu, né? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se eu pedisse para você, defina para mim o que é vida eterna, parece que a coisa complicaria um pouco, é ou não é? Mas nós vamos tentar definir o que é vida eterna hoje. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 9 a 13. Versículos 9 a 13 da primeira epístola de João. Capítulo 5, versículos 9 a 13. Mas antes desse verso, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A Bíblia diz assim, Jesus falando, que aquele que der um copo de água ao meu discípulo, na qualidade de discípulo, recebe galardão de discípulo, não é? Será que tem alguém querendo galardão de discípulo aí? Tem uma garrafa aí, me dá essa aí mesmo, essa mesmo serve. Muito obrigado. Ninguém pegou a mensagem, né? Vocês sabem como é que vocês estão devagar? Só a irmã ali que está na bênção, né? Glória a Deus. Olha o Josiel, aí ó, tá vendo? Recebeu o galardão, meu Deus. É uma garrafa d'água, não é um copo aqui, ó. Pode deixar essa outra que eu acho que eu bebo as duas. Vamos lá? Eu vou ler na minha versão aqui, que é a revista e corrigida, que é a versão que eu gostei dela nesse texto. Diz assim, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é esse, que ele deu, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, o meu microfone está falhando aqui, por favor. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu o quê? A vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes o quê? A vida eterna. E para que creais no nome do Filho de Deus. Que palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, estamos diante de Ti, Senhor. Eu quero Te agradecer nessa noite, pelo grande privilégio que eu tenho de estar com meus irmãos, de poder comungar com eles nessa noite, Senhor. E de poder também transmitir a Tua palavra
ao coração dos teus filhos. Pai, vem sobre nós a tua unção, o teu poder, e ministra aos nossos corações. Eu amarro no mundo espiritual toda força contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu peço a Ti que traga um céu aberto sobre este lugar, e que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos? Primeira epístola de João é um dos livros da Bíblia Sagrada que eu amo tanto, essa epístola. João fala muito a respeito da vida. Avivamento tem a ver com a vida. O que é avivar? É dar vida, é ou não é? Quando você fala de avivamento, você tem que entender que você está introduzindo vida, não é? No tempo de João, no tempo em que João escreveu esta carta, entre a data em que João escreveu essa carta, por volta do ano 90, e a data em que Jesus morreu na cruz, muitos anos se passaram. Vários anos se passaram desde a morte de Cristo até a data em que João escreveu essa carta. Jesus morreu no ano 30. Por volta do ano 30. João escreveu essa carta por volta do ano 90. Ou seja, mínimo 60 anos havia se passado desde que Jesus morreu e João escreveu essa carta. Nesse longo tempo, desde que o Senhor voltou para o céu, voltou para Deus, ascendeu aos céus, até o momento em que João escreve esta carta, muitas coisas aconteceram. Em 60 anos acontece muita coisa, irmão. Eu tenho 58. Já aconteceu coisa para valer nessa vida. Se eu fosse escrever um livro, e ainda me resta 2 para chegar a 60, não é? 60 anos, muita coisa acontece. Os que já chegaram a 60 e passaram de 60 sabem do que eu estou a dizer. Muitas coisas acontecem. A gente muda muitas vezes de pensamento, de perspectiva, de ponto de vista, não é? Nós vemos as coisas muitas vezes de uma forma diferente. O tempo passa e os anos passam e as coisas vão mudando, é claro. Então, nesse longo tempo, desde que o Senhor voltou para o Pai, até o dia que João escreveu sua carta, muitas coisas haviam mudado. Muitas coisas tinham invadido o cristianismo. O cristianismo já não era mais o que era no seu nascedouro. Muitas coisas haviam infiltrado na igreja, né? Pensamentos novos, filosofias novas. E a identidade dos crentes estava completamente comprometida. Os crentes já não tinham mais, não é? Aquela firmeza que tinham no começo. E havia muita dúvida, muitos falsos ensinadores que ensinava e que ministrava. Agora imagine você do tempo em que Jesus nasceu até os nossos dias. 2000 anos, mais que 2000 anos se passaram. Quantas coisas mudaram? E como o cristianismo mudou. Não precisa ir longe, você que tem um tempo mais de fé. Quantas coisas mudaram da época em que você aceitou a fé para os dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos em um tempo de esfriamento da fé, onde as pessoas têm perdido a referência, onde as pessoas têm perdido a sua identidade. Nós não sabemos o que somos. Muitos crentes não sabem o que são diante do Senhor. Nos púlpitos das igrejas há uma mistura muito grande. Alguém chega e prega uma doutrina, outro chega e prega uma doutrina contrária àquela. Hoje não há um filtro para se pregar. Se o pregador é bom e atrai multidão, a gente convida-os. E eles sobem nos púlpitos. E nem sempre o que vão soltar nos nossos púlpitos é aquilo que traz edificação para a igreja. E o povo de Deus está confuso, irmãos. Muitas vezes nós não sabemos onde está a verdade. Muitas vezes nós não temos a firmeza que deveríamos ter. E isso é muito perigoso. Quando alguém não sabe quem é, ele recebe qualquer pseudônimo e o aceita como seu nome verdadeiro. Agora, quando você sabe quem você é em Deus, não importa o que os outros digam, você sabe quem você é e sabe para onde você está indo.
Jesus, uma vez, numa reunião com seus discípulos, ele tira suas vestes, enrola-se numa toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E alguém escandalizou com aquilo. E ao terminar de lavar os pés dos discípulos, ele disse assim: olha, eu sou Senhor e Mestre, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e vocês fazem bem de dizê-lo, porque eu sou Senhor e eu sou Mestre. Agora, eu sou Senhor e Mestre e lavei o pé de vocês. Isso não mudou nada na minha condição de Senhor e Mestre. Eu continuo sendo Senhor e Mestre. Em outras palavras, ele disse assim: olha, eu tenho uma identidade. Isso não vai mudar com a função que eu exerço dentro da casa do Senhor. Não importa. Mas os crentes hoje estão perdendo a sua identidade. Se eu perguntar para você, você é pentecostal? Você vai dizer sim, a maioria de nós. Mas o que é ser pentecostal? Eu não sei, mas me disseram que esse negócio é assim. Quem fala em língua estranha é pentecostal. Não é uma confusão? Não, eu sou neopentecostal. Muito bem, mas o que o neopentecostal ensina? Também não sei, mas eu sei que esse nome é bonito, neo, não é? Não temos identidade, irmãos. Eu perguntei para vocês aqui no começo, quantos de vocês têm a vida eterna? Todos levantaram. Mas eu fiz uma outra pergunta e vocês estão pensando nela. O que é a vida eterna? Nós vamos chegar lá. Agora, em adição a isso, a essa confusão de identidade, o mundo havia invadido a igreja. Os crentes tinham se tornado mundanos. Você vai ver isso nos primeiros capítulos da Epístola de João. Onde João vai falar: não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Aleluia. Se você amar o mundo, disse ele lá, você se torna inimigo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Mas a igreja tinha se tornado mundana. Talvez não houvesse na igreja pecados assim. Mas havia em todas as igrejas um ranço. Pastor, como é que você sabe disso? Veja as 7 igrejas da Ásia, que João, lá em Apocalipse, o Senhor vai dar uma mensagem para João entregar para elas. Você começa com a igreja de Efésio, parece que vai tudo bem nessa igreja. E de repente Deus diz assim: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Leia depois a história dessas igrejas, porque ali retrata a realidade das igrejas do tempo de João. Leia a igreja de Laodiceia, de Esmirna, de Sardes, de Tiatira. Leia capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. E você vai ver exatamente o enquadramento dessas igrejas. E você vai falar: peraí, parece que essas igrejas de hoje, é do nosso tempo. É assim mesmo. Todas as vezes que o mundo entra nas igrejas, esse entrar do mundo na igreja enfraquece o testemunho da igreja. A igreja perde o seu testemunho. E era simplesmente assim quando João escreveu essa carta. Havia toda essa situação aí. Então, é muito fácil você entender quão difícil era para os crentes olhar para tudo isso e continuar caminhando. Continuar servindo a Deus. A minha oração nas madrugadas é mais no sentido de que Deus preserve o rebanho que Ele confiou nas minhas mãos. Para que ninguém se perca. E para que ninguém venha tropeçar na sua caminhada. Há muitos ensinos diferentes hoje, irmãos. Há muitas coisas que estão sendo ensinadas nas igrejas e levando as pessoas a acreditar que é de Deus, que é veneno na panela, que contamina a igreja. Essas pessoas, para quem João escreveu, eles sabiam qual era o verdadeiro evangelho, eles conheciam o verdadeiro evangelho.
mas eles estavam confusos, porque outro evangelho havia entrado na igreja. O mundo tinha trazido tal confusão à igreja. E onde há confusão, há fraqueza, irmão. E a igreja não pode ser fraca. A igreja do Senhor, ela é forte. Os crentes em Jesus estão edificados sobre Ele. E Ele é a força da igreja. Por causa das coisas que estavam na igreja, João escreveu esta carta. Ele não só escreveu essas 3 cartas, mas escreveu também nesse mesmo tempo o livro do Apocalipse. Então fica bastante claro que João tinha um objetivo em mente ao escrever. Você pode ver esse objetivo bem delineado no Evangelho de João, no capítulo 20. No penúltimo verso deste capítulo. Onde João vai dizer, olha, que houveram muitos milagres que Jesus operou e fez. Mas esse que eu estou escrevendo aqui é para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ao crer, vocês recebam vida por meio dele. Vocês tenham vida em seu nome. Vocês recebam esta vida em seu nome. Em primeiro lugar, então, o objetivo de João era tentar ajudar esses crentes em suas dificuldades. Amém? Trazê-los de volta ao fundamento da fé deles. Trazê-los de volta àquilo que era a origem, o princípio da fé deles. E esta é a grande luta dos homens de Deus nesse tempo, aqueles que têm visão espiritual. É trazer a igreja para a sua origem, para a sua simplicidade. Não ficar misturando muitas coisas, mas crer que Deus age na simplicidade, no evangelho simples. Deus opera por meio dos seus servos. Aleluia. O nosso objetivo é mostrar por meio de toda a confusão que está acontecendo, qual é o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas estão sendo seduzidas por isso. Estão achando que estão caminhando certo e bem. Até líderes estão entrando nessa. Mas, irmão, não há outro evangelho. Paulo disse, se alguém trouxer um outro evangelho além daquele que eu tenho pregado para vocês, considerem maldito. Considerem maldito. Então, João, ele se dispôs a confirmar a fé desses crentes. A fortalecer a fé desses crentes. Mas não é fácil, irmão. Não é fácil para um pastor e um pregador fortalecer uma igreja, um povo, se esse mesmo povo tapa os ouvidos para não ouvir a mensagem que Deus traz à igreja. Agora, o que o pastor não pode, o líder não pode, é se deixar levar pela sedição do povo e ir atrás dessas coisas. Porque se você se mantiver, Deus trará as coisas à origem. E Ele moverá, porque Ele é Deus e é Senhor da igreja. João se manteve firme, independente dos ventos que estava passando. Ah, mas agora é isso. Ah, agora são os gnósticos. Agora não, agora é o fulano de tal. Agora é a doutrina tal, é a doutrina tal. Agora é que está na moda, é isso aqui. Descobrimos isso, descobrimos aquilo. Esse evangelho triunfalista que há hoje, esse evangelho da prosperidade, esse evangelho que tira Cristo do centro e coloca o homem no centro. Esse evangelho que não importa, importa é o seu coração. Não importa como você vive, como você anda, o que importa é o seu coração. Esse evangelho é falso, irmão. Porque se o seu coração é perfeito diante de Deus, isso vai refletir nas suas ações. Não importa se você é um adorador de ídolo, não importa se você é o que a sua mente pode imaginar. Se você diz que tem Deus, ponto, isso é maravilhoso, está cá dentro do coração. Não é assim a vida cristã. A vida cristã é feita de transformação. Aleluia, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho Jesus. Então, nesta carta de João, nessa pequena carta que ele escreve com 5 capítulos e alguns versos, há uma frase que aparece aqui, que mexe comigo. Ela vai aparecer 13 vezes na carta, nessa carta tão pequena. São 2 palavras, onde João diz assim, nós sabemos, diga comigo, nós sabemos. Nós sabemos.
Irmão, se você sabe a quem você está servindo, e se você sabe quem você é, deixa mover por aí. Você vai caminhar em vitória diante do Senhor, independente das coisas. 13 vezes nessa carta, João diz assim: olha, nós sabemos. Filhinhos, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Filhinhos, nós sabemos que quem crê no Filho tem a vida, e quem não crê já não tem a vida. A ira de Deus vai permanecer sobre ele. Nós sabemos disso, nós sabemos daquilo, nós sabemos. Aleluia. E eu te pergunto, você sabe? Há outra frase nesse texto, nesse livro, que mexe comigo. Eu estava lendo e examinando esse livro essa semana, preparando esta palavra para falar a vocês. Essa frase aparece 10 vezes aqui no texto, que é: esta é. É uma afirmação. Esta é. Esta é a mensagem que dele recebemos. Esta é, esta é, esta é. Aleluia. 10 vezes. Esta é a mensagem. Esta é a promessa, este é o mandamento, esta é a testemunha, este é o amor de Deus, esta é a vitória, esta é a certeza, este é o anticristo, este é o que vem, este isso, este aquilo. Ele está designando e dando nome às coisas. Aqui é uma clareza para nós. Leia depois na sua casa, eu não consigo fazer tudo, não é? Então, essas duas frases aqui: nós sabemos, e isto é. Aleluia. Todas as perguntas e todas as dúvidas que os cristãos tinham está aqui. E isso é maravilhoso. E desta forma o apóstolo João, ele procura confirmar os crentes. E é a palavra que eu quero trazer para você. Aleluia. Nós sabemos, diga comigo, nós sabemos. Irmão, você não precisa que ninguém te ensina. Diz lá o texto, a unção de Deus está na sua vida. Há um poder do Senhor na sua vida, sabe? Os falsos mestres tinham introduzido nas igrejas. E João disse assim: gente, por que você está correndo atrás de ensinamento desses falsos mestres? Vocês não nem ensinam vocês. A própria unção que vocês receberam, ela vem dele. E esta unção ensina vocês. Há um mestre dentro de nós, ou não? Sim ou não, irmãos? Há um mestre dentro de nós. Diga comigo, há um mestre dentro de mim. Aleluia, e esse mestre me ensina. Eu sei. É ou não é? Você não precisa ser muito espiritual. Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, se você chegar no lugar onde o Espírito Santo não está, acende uma luz vermelha na hora, sim ou não? Alguma coisa assim, peraí, isso aqui não é a território de Deus, não. Isso aqui é terra de Filisteu aqui. Nós estamos em terreno errado aqui. Vamos repensar esse negócio. Então veja bem, existem algumas outras frases distintas, que eu não vou mencionar aqui, porque eu não tenho tempo para tanto, nesse texto. Mas voltando ao nosso texto, nós temos lá no verso, diz assim: este é o testemunho, ou seja, esta é a evidência. E eu quero pegar isso aqui. Nesse último capítulo, o apóstolo João está ajuntando tudo o que ele disse, tudo que ele escreveu nos capítulos anteriores. João escreveu esta carta porque, como eu disse anteriormente, a fé de muitos cristãos estava sendo abalada. A fé deles com relação a Deus estava sendo abalada. A fé deles com relação a Jesus Cristo estava também sendo abalada. Eles não seguiam aquilo que o Senhor falou lá em João 14:1. Eu vou para o Pai, credes em Deus, crede também em mim, não turbe o vosso coração. Mantenha a vossa fé em Deus, mantenha a vossa fé em mim, que sou Jesus. Então João escreveu essa carta para confirmar a fé desses crentes, para fortalecê-los. Então aqui nesse capítulo ele diz que esta é a evidência, esse é o testemunho. O que vai evidenciar que você tem vida eterna? Ele vai dizer: esta é a evidência, esse é o testemunho que dele recebemos. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, esta é a evidência que João deixa para nós. Amém? Esse é o testemunho, primeiramente para com Deus e depois para com o seu Filho Jesus. Você precisa crer em Deus e você precisa crer em Jesus. Pastor, isso é uma redundância, você está sendo redundante. Estou sendo mesmo. Eu não canso de falar as mesmas coisas para vocês.
de que nós precisamos ter fé em Deus e fé em Jesus Cristo para vivermos neste mundo. Amém? Então depois ele vai dizer que este testemunho ou esta evidência tem que estar dentro de cada crente. Essa verdade, esse testemunho tem que estar dentro de mim, eu tenho que saber. Nós sabemos que temos esse testemunho. Esta evidência dentro de nós, é uma marca em nós. Há algo de Jesus dentro de cada um de vocês, sim ou não? Eu creio que há algo de Jesus dentro de cada um de vocês, de cada um de nós. Amém? Há uma marca de Deus em nós, e essa marca é distintiva. Essa marca nos define. Eu não posso misturar com qualquer um e achar que isso é assim. Está certo. A Bíblia diz que Deus tem o seu povo, e o povo de Deus tem um selo. E esse selo vem de Deus sobre este povo. Aleluia. Aleluia. Vocês estão aí, irmãos? Então vamos lá. Então, depois ele diz que esse testemunho ou essa evidência tem que estar dentro de cada um de nós. E aqui ele tem esses dois fragmentos. Este é o testemunho para que saibais. Este é o testemunho para que vocês saibam. Amém? Isto é o que acabamos de ler agora aqui no texto que lemos. Esse é o testemunho que Deus deu em relação ao seu filho. E essas foram as coisas escritas. Escrita para quê? Para que você saiba. Para que você tenha consciência. Para que você saiba de fato quem é o Senhor e a quem você serve. Será que você sabe quem é o Senhor que você serve? Agora, qual é esse testemunho? E o que é que devemos saber? Hein? Então aí. Que testemunho é este? E o que é que nós devemos saber? A resposta está em uma única palavra. A palavra vida. Diga comigo, vida. Este é o testemunho que Deus deu em relação ao seu filho. Que ele nos deu o quê? A vida eterna. Aleluia. E esta vida está em seu filho Jesus. São duas coisas que você tem que guardar no seu coração. Primeiro, que o testemunho de Deus tem que estar em nós. E esse testemunho de Deus vem, aleluia, através dessa vida que o Senhor nos concedeu. E essa vida que temos, ela procede de Jesus. Ela não vem de religiões, de igreja, de placas de igreja, de pensamentos de homens ou de ensinamento de homens. Essa vida vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte de vida. João vai dizer que quem tem o filho tem a vida. Diga comigo, quem tem o filho tem a vida. E quem não tem o filho não tem a vida. Se você tem o filho, você tem a vida. Se você não tem o filho, você não tem a vida. Pastor, isso é muito simples. Parece. Vamos tentar explicar isso. João ele vai dizer, olha, eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vocês sabiam que vocês têm a vida eterna? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Mas o que é esse negócio de vida eterna, pastor? Me ajuda, por favor. Não é? O que é esse negócio de vida eterna? Me explica. Eu espero que a maioria de vocês que são crentes, que estão aqui, creio que vocês têm a vida eterna, porque senão a coisa está complicada. Que você não está na vida eterna, você está na morte eterna, ou duas coisas, só existe morte e vida, não existe uma terceira opção, não existe purgatório aqui. Ou alguém está pensando em ir para o purgatório? Não tem essa opção. É vida ou morte, é bênção e maldição. Escolhe, escolhe. Você crê que quando você recebeu o Senhor Jesus em sua vida, lhe foi dado algo chamado vida eterna? Você crê nisso? Que quando você recebeu Jesus, pastor, eu recebi a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Oh, aleluia, que gozo no meu coração. Agora eu tenho a vida eterna. Isso não é maravilhoso, irmãos? É bem assim. Bem, todos os verdadeiros crentes no Senhor Jesus creem que eles têm a vida eterna. Todos nós temos que crer nisso. Mas se eu mudasse a pergunta e fizesse a pergunta da forma como eu fiz anteriormente, que vida é essa que você possui? Oi, você está aí? Que vida é essa que você possui? Pare um pouco e pensa se essa vida que tu tens é vida eterna. Pare e pense, eu quero que você reflita nisso. Eu quero aproveitar bem que vocês estão aqui para inculcar isso em vocês.
Se eu te perguntasse, que vida é essa que você possui, qual é que seria a sua resposta? Se eu digo agora para você, você crê que você tem a vida eterna? Por favor, então, se você diz que tem a vida eterna, então descreva para mim essa vida eterna. Parece que a coisa fica mais difícil, não é? Sim ou não? Eu acho que você teria um pouco de dificuldade aí. As definições que você me dá, talvez não seria bem assim, não é? Você poderia dizer, pastor, vida eterna é aquilo que a Bíblia prometeu para nós. E eu creio na Bíblia, logo eu tenho a vida eterna. Isso é vida eterna. E talvez você realce a palavra eterna. E diz assim, olha bem, eu suponho que a vida eterna quer dizer que a vida segue para sempre, ela continua. É claro que a vida segue para sempre. Mas isso não é bem o significado do que é a vida eterna. Não é simplesmente dizer que a vida continua depois da morte. Não é simplesmente isso. Amém? Quer dizer muito mais do que isso. Não é somente a extensão da vida, ou seja, uma vida depois da morte. O foco aqui está na natureza dessa vida. Esse é o foco. Esse é o ponto. Esse tipo de vida que Jesus está falando é uma vida especial, irmão. Ele falou assim, eu vim para que vocês tenham vida, João 10:10. E a tenham o quê? Em abundância. Qual é o projeto de Deus para a sua igreja? É que ela tenha vida abundante e vitoriosa. Qualquer coisa menos que isso não é o que Jesus chama de vida. E nem é o que João chama de vida. Vocês estão aí? Vocês continuam dizendo que tem a vida eterna mesmo depois disso? É uma qualidade diferente de vida. Pastor, você está dando um nó aqui na minha cabeça aqui, né? Eu vou tentar explicar esse assunto assim de uma forma bem simples. Estamos nos fazendo perguntas. A pergunta é, o que é esta vida que Deus deu através do seu Filho? Que vida é essa que Ele transmitiu a nós? Vamos tomar uma palavra para começar aqui, para nós começarmos a responder essa pergunta. João, ele vai dizer na sua carta o quê? Eu tenho escrito essas coisas para que tendes... Repete comigo. João disse, eu tenho escrito estas coisas para que vocês tenham a vida eterna. Para que vocês tenham a vida eterna. Para que vocês tenham a vida que Deus deu a vocês. E essa vida está na pessoa de Jesus. Então, vamos tomar, para começar, vamos tentar responder essa pergunta com aquilo que Jesus, João coloca para nós aqui. Começamos com a palavra saber, com a palavra conhecer. Para que saibais que tendes a vida eterna. Eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Eu quero que vocês tenham consciência disso. Vocês não podem trocar isso por nada, isso é algo precioso. Isso que Deus deu para vocês custou o sangue de Cristo. Essa vida eterna é algo precioso demais. Então eu quero que vocês saibam disso. Não negocie essa vida. Não negocie esse presente que Deus deu para vocês. Não é qualquer paroleiro que chegar por aí falando, você vai ouvi-lo. Você tem a vida eterna e você precisa saber disso. Dá um cutucão no seu irmão e diz, meu irmão, você precisa saber que você tem a vida eterna. Então, para que você saiba que você tem a vida eterna. Não apenas para que você tenha a vida eterna. Não apenas porque a Bíblia diz que você tem a vida eterna. Não é apenas unicamente porque o pregador diz que você tem a vida eterna. Mas é para que você saiba. Aleluia. Você precisa saber disso. Isso é o Evangelho. Você precisa saber que Deus te deu a vida eterna em Jesus Cristo. Pastor, parece que você está falando em outra língua, mas é isso mesmo que eu estou te dizendo. É na língua celestial. Aleluia. Nicodemos, quando chegou para Jesus, ele diz, mestre, sabemos que és mestre de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Se Deus não for com ele, vamos conversar aqui, vamos tentar discutir aqui. E Jesus nem entrou no mérito com ele, simplesmente disse, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, olha, Nicodemos, deixa eu te falar. Nós estamos em níveis diferentes. Não dá para falar com você estando
na carne e eu do espírito. Nós temos que estar no mesmo lugar para que a gente possa comunicar. Então, esta vida você só pode vivê-la se você souber que ela está em você. Se você tiver consciência. Então, em primeiro lugar, segundo o nosso texto, essa vida eterna, primeiramente, é uma nova consciência. Eu tenho que ter uma nova consciência de quem eu sou no Senhor e do que eu recebi. O que eu recebi de Deus? Não é uma coisa simples, irmãos, ou você acha que é uma coisa simples? O que você recebeu do Senhor? Tenham paciência comigo, mas eu quero que você saia daqui consciente disso. Aleluia, é uma nova consciência, você recebeu uma consciência diferente. Antes você esperava o quê? A morte e o fim das coisas. Hoje você acredita, e você tem uma consciência diferente de quem alguém está agindo em você. Você está realmente consciente que você tem a vida eterna? Você tem essa consciência? Você experimenta isso? Você vive isso? Você se move nisso? Eu não sei se eu estou falando a mesma língua que vocês, mas ouça bem. Só essa verdade de você ter consciência de que esta vida de Deus está em você. Você teria que sair daqui pulando, saltando e exaltando a Deus. Porque é algo extraordinário. Enquanto o mundo está na morte, você está na vida. Enquanto as pessoas não têm esperança, você tem esperança. Enquanto as pessoas estão caminhando sem paz, você tem paz. Aleluia! Você tem que declarar isso diante do inferno. Eu creio que eu tenho a vida eterna. Eu creio nisso. Isso é uma verdade que está dentro de mim. Aleluia! Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Ninguém te explica isso. Nem no discipulado, nem no evangelismo, nem quando você aceitou Jesus, ninguém te explicou isso, que você tem a vida eterna. Você leu na Bíblia, mas você não entende que isso é algo novo, uma consciência nova que você tem, de Deus, de mundo e de tudo. Você está vivendo numa dimensão diferente, amém? Aleluia. Como é que nós sabemos que você tem vida? Quem tem vida movimenta, irmão. Quem tem vida fala, move-se, age, vai, vem. Amém? Você pode pegar um bebê qualquer desse que está no colo, que você sabe que a vida está nele. Como é que você sabe? Porque ele está sempre batendo o pé, batendo a mão. Ele está resmungando quando tem fome, chora quando tem fome. É um bebê, ele não sabe dizer que tem vida nele, mas você sabe que tem vida nele. Como é que você sabe que tem vida num crente? É quando ele se movimenta. Quando ele quer fazer, ele não quer parar. A morte para a pessoa, mas a vida não. Quando o avivamento chega à vida de alguém e você tem consciência de que você tem a vida eterna, isso tem que te mover. Isso tem que levar você à ação, não pode fazer com que você fique parado, esperando que as coisas aconteçam. A evidência da vida é o movimento. São as ações. Então aí. Isso é maravilhoso, sim ou não? Aleluia. Quando nós recebemos... Ixi, o tempo está passando. Quando nós recebemos essa vida eterna, nós não entendemos muito bem o que recebemos. É como um bebê que nasceu de pouco. Ele talvez não entenda nada do que está acontecendo com ele. E quando você recebe essa vida, talvez você não tenha tanta consciência disso. Mas você sabe que algo está em você. Que algo mudou na sua vida, sim ou não? Eu não sei se só comigo aconteceu isso quando eu aceitei Jesus. Mas quando eu aceitei o Senhor, eu entendi perfeitamente que uma coisa diferente entrou em mim. Eu não entendi o que era aquilo. Hoje eu entendo que era a vida eterna. Hoje eu tenho consciência que era a vida eterna. O medo foi embora. As incertezas foram embora. Foram embora. A depressão foi embora. Agora resta a certeza, aleluia. Algo de diferente entra em você, uma energia nova que entra em você. Isso não dá para parar, irmão. Por que o avivamento muitas vezes é essa vida entrando em você e é você se movimentando, é você... Por que a gente se manifesta aí? A gente faz aviãozinho, a gente corre para lá, a gente corre para cá e as pessoas acham até que a gente está meio doido. Porque a vida nos leva, o mover da vida em nós nos leva a agir, a gente não consegue.
Se você chega perto de um pecador que não tem a vida, você quer falar dele, para ele dessa vida. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que mudou alguma coisa dentro de mim aqui. Há algo que está diferente em mim, aleluia. Esse é o início da vida. É uma nova consciência. Você começa a compreender as coisas. O que você não entendia, você começa a entender. O que parecia estranho para você, agora se torna claro. Uau, é vida! Oh glória! Eu abri os meus olhos. Igual aquele cego, cego de nascença. Alguém chega para ele e fala: rapaz, dá glória a Deus que esse homem era pecador. Ele falou: olha, eu não sei se ele era pecador. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e estou enxergando agora. Se perguntar quem é ele, eu não sei, porque não deu tempo de saber quem é ele. Mas uma coisa eu sei: olha, eu era cego, não enxergava nada, agora eu estou vendo. A mesma coisa acontece com você quando entra essa vida em você. Vai embora as dúvidas, vai embora as incertezas. E você sabe, diz: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa estranha aconteceu aqui. Porque eu era cego e agora eu estou enxergando. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas agora eu já sei para onde eu estou indo. Isso é a vida, amém? João vai dizer: para que vocês saibam, aleluia, o verdadeiro cristão deve ser capaz de dizer: sim, eu sei que esta vida está em mim. Porque eu não consigo ficar parado. Não, tem que fazer. Eu tenho que ir, eu tenho que anunciar Jesus, eu tenho que falar. Paulo disse: olha, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho obrigação, eu não tenho que me gloriar, nada disso. É uma coisa que está em mim, é uma coisa que me move, é mais forte do que eu, é mais poderoso do que eu. O que levava os cristãos a ir para a cova dos leões cantando, enfrentar os gladiadores cantando, o que levava os cristãos a entregar as suas vidas cantando, era a certeza da vida eterna. Havia uma vida neles, havia algo de extraordinário nele. Aleluia. Em segundo lugar, nesse texto, aleluia, esta vida que nós recebemos é algo totalmente novo. É algo que você não tinha antes e tem agora. Vocês estão aí? Em primeiro lugar, nós temos uma nova consciência. E depois nós temos uma nova direção. Quando você recebe a nova vida que Deus tem para você, você tem uma direção diferente. Aleluia. A gente chama isso de conversão. As pessoas perguntam para mim: pastor, o que acontece primeiro? Conversão, santificação, justificação. O que acontece primeiro quando uma pessoa aceita Jesus? Eu acho que acontece tudo junto. Tudo junto. Mas a conversão, que nós chamamos de conversão, é exatamente isso, é uma mudança de direção. Eu estava andando para aqui, em direção ao abismo, os meus olhos se abriram, a vida entrou em mim, e essa vida agora me deu uma nova direção. Não é para cá que eu quero ir, não, nem pensar. Me chame para beber, não quero. Me chame para farra, não quero. Me chame para noite, não quero. Me chame para isso ou para aquilo, não quero. Há uma nova vida em mim, há uma nova direção na minha vida. Eu estou sendo guiado noutra direção. Estão entendendo isso? Que essa vida de Deus, quando entra em nós, eu me lembro, quando eu me converti, eu cheguei em casa, depois do dia que eu levantei minha mão e aceitei Jesus, eu fumava. E eu peguei um cigarro, depois que eu tinha aceitado Jesus, coloquei na boca, acendi. Eu disse: gente, o que eu estou fazendo? Mas ninguém tinha dito para mim que eu não podia fumar mais. Mas a vida que estava em mim disse assim: você está andando numa nova direção, não é para ir mais. Então, se a vida eterna entrou em você, eu não consigo entender um crente que diz que nasceu de novo e continua praticando os mesmos erros e os mesmos pecados, frequentando as mesmas amizades, indo nos mesmos lugares que ia antes. Isso não é ter vida eterna. Isso aí para mim é uma coisa falsa. Você não é um convertido.
Você é alguém que alguém convenceu de alguma coisa, mas convertido não. A conversão e essa vida nova que vem a nós, ela nos dá uma nova direção. É para outro rumo que vamos andar. Você mentir, você não mente mais. Você adulterar, você não adultera mais. Você se prostituir, não se prostitui mais. Não, senhores. É uma nova vida, é algo novo que está acontecendo em vocês. Ah, não, vamos deixar ele, coitadinho, ele vai aos poucos. Irmão, se a vida eterna entrou em você, você tem que mudar de direção. Ou você muda de direção ou não tem vida em você. Sinto muito em te dizer, não há vida aí. Então, esse é o segundo fator que temos sobre a vida eterna, que ela traz uma nova direção. E ela aponta numa direção diferente, ela aponta na direção do céu e de Cristo. Qual é o seu prazer, qual é a sua alegria? É servir a Jesus. O que te alegra? É quando falam do céu. Hoje a igreja, o povo se alegra quando compra um carro, compra uma casa, e está ganhando dinheiro, e está com a conta bancária gorda. Aí se alegram, festejam, celebram. Mas deixa eu dizer, a alegria do cristão está em outras coisas. Porque você agora está numa nova direção, você está indo num rumo diferente. Então, ter vida eterna, em primeiro lugar, é ter uma nova consciência. Em segundo lugar, é ter uma nova direção. É você andar por um caminho diferente daquele que você andava até então. Eu vejo cristãos que estão na igreja há um tempão e nunca mudam. Sempre estão voltando aos mesmos pecados e aos mesmos erros. Você pode dizer que essa pessoa tem a vida eterna? Não tem. Sinto muito em te dizer, não tem. Porque quando a vida eterna entra em você, ela muda você, ela te dá uma direção diferente. Isso é tudo. Em terceiro lugar, já estou encerrando. Essa vida traz para nós um novo poder. É um poder que não estava antes daqui. Quando você recebe a vida eterna, ela te dá uma nova autoridade. Antes de você receber a vida eterna, você não podia parar de fazer certas coisas, nem pensar parar de fumar, nem pensar parar de beber, nem pensar parar de ver as coisas que eu vejo. Mas a vida eterna entrou em você. E você recebeu o poder para agir diferente agora. Você começa a andar num caminho diferente. Você começa, aleluia, você tem autoridade. E você diz quem manda em você. Não é a carne, é o Espírito. Amém? Sempre estávamos praticando coisas erradas. E dizia, não, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar. Quantas pessoas na igreja você vê que faz? Não, eu vou mudar. Eu estou melhorando. Eu vou melhorar, eu vou mudar. Mas nunca mudam. Porque a vida não entrou. O dia que a vida eterna entrar, você tem poder sobre o pecado, você tem poder sobre a carne, você tem autoridade sobre todos os apetites carnais que existem em você, e você vence isso. Você vence isso, essa vida que está em você, ela te dá poder e autoridade para você pisar sobre a velha criação, a velha criatura que insiste em estar em você. E por último, João diz outra coisa sobre esta vida, que esta vida, ela traz comunhão. Ela traz comunhão. Eu não preciso dizer para vocês que eu tenho vida eterna. Se você tem vida eterna, e a vida eterna também está em mim, se nós nos encontrarmos, mesmo que a gente não saiba quem é um ou outro, há uma comunhão natural entre nós. Há ou não há? Quantas vezes eu já vi pessoas falando, pastor, eu encontrei com fulano, mas parecia que eu conhecia ele há muito tempo. Parecia que a gente já era amigo há muito tempo. Porque a mesma vida que flui de você, flui dele. Isso gera comunhão. Sabe por que há divisão no meio da igreja? Porque não há vida eterna, irmãos. Não há, o avivamento traz unidade. A vida que Deus traz a nós, ela traz unidade ao coração do crente. Então toda comunhão, ela vem da vida que manifesta em nós. Eu não preciso sair por aí dizendo, olha, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Eu tenho vida eterna, eu tenho vida eterna, eu tenho vida eterna. Se eu encontrar com alguém que tem a vida eterna, vai haver uma comunhão, um testificar natural. Porque essa vida, ela vem testificar em nós. Meus queridos, Deus, Ele deseja que tenhamos a vida eterna. Esse é o desejo do Senhor.
que você viva esta vida e que você se mova nessa vida, que você viva de acordo com essa vida. Devemos voltar exatamente para onde começamos. Esta é a evidência de que Deus nos deu vida eterna. E estas coisas foram escritas para que você saiba que você tem a vida eterna. Essa vida eterna é evidenciada em quê? Em primeiro lugar, numa nova consciência. Em segundo lugar, numa nova direção. Em terceiro lugar, em poder. E em quarto lugar, na comunhão e na unidade. Então, onde há essas coisas, há a vida eterna. E precisamos voltar para isso. Precisamos encarar que sem isso não vamos prosseguir. Aleluia. Agora, não tome isso que eu estou falando aqui apenas como um ensino. Porque não é isso que eu quero que você pegue. A vida eterna é um modo de vida. Não é um ensino que você guarda na cabeça. Mas é algo que você pratica, que você vive, que está em você e que você tem consciência disso. Amém? Você não pode escrever isso para as pessoas. Se as pessoas te perguntar, me diga o que é a vida eterna, você não tem como descrever. Porque é algo que ou você vive ou você não sabe o que é. Não tem como eu falar para quem não tem a vida eterna o que é a vida eterna. Por quê? Porque ninguém vai perceber isso aí. Agora, se você tem a vida eterna existindo em você, você sabe que ela está lá. Porque você se move numa direção diferente. Você tem uma consciência de mundo diferente. Você tem um poder e uma autoridade diferente. E você quer comunhão com aqueles que têm a vida eterna como você. Nós nunca podemos explicar a vida eterna, mas podemos experimentá-la. Podemos vivê-la. Podemos nos mover nela. Podemos saber que a temos. E que isso seja verdade em nossos corações. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Que você creia que você tem a vida eterna. E essa vida eterna está em Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida eterna. Fica de pé, por favor. Esta é a vida que Deus tem para nos oferecer. Então não deixe que nada venha ofuscar isso. Nós vivemos num mundo de muita conturbação, engano e falsidade. Mas o Senhor nos trouxe para um lugar de paz, um lugar de delícia, um lugar de vida eterna. Para mim, olhe bem o que eu estou dizendo. Qualquer cristão que experimentou a vida eterna, ele nunca jamais morre. Ele nunca jamais a perde. Um cristão que está no céu hoje, no inferno amanhã, não pode ter recebido essa nova vida do Senhor. Você vai ver que o caminhar dele é sempre para frente. Vai ter fraqueza, vai ter momentos difíceis, mas sempre para frente. Sempre caminhando e testificando quem é Jesus. Amém? Esta é a vida eterna. É a vida eterna que temos na pessoa de Jesus. Irmãos, isso é precioso demais. Isso é precioso demais, é maravilhoso demais. E eu queria que você gravasse isso em seu coração. Que esta esperança estivesse dentro de você. Nesse mundo tão conturbado. Nesses dias onde uns diz isso, outros diz aquilo. Que você possa definir. Eu tenho vida. Eu me movo numa direção diferente. Eu tenho uma consciência diferente. Isso é avivamento, irmãos. Quando eu penso em avivamento, eu penso nisso. Quando eu penso em avivamento, eu penso exatamente nessa vida se manifestando em nós. Não é uma coisa que você recebe aqui, chega na sua casa, não dura. Mas é algo que entra em você e muda você. Transforma você. Você é capaz de morrer por essa vida. Você é capaz de entregar a sua vida por ela. Essa é a vida eterna. Você tem algo precioso dentro de você. Não troque isso por um copo de cerveja, de vinho. Não troque isso por uma noite de prazer. Não troque isso pela droga. Não troque isso por nada.
Não troque isso pelos aplausos dos homens, pelo reconhecimento das pessoas. Não abra mão disso. Abrace essa vida e viva essa vida. Eu não consigo explicar para você, mas é algo que você precisa viver em você mesmo. Experimentar. Se você, depois dessa ministração, ainda não tem certeza da vida eterna, eu não vou perguntar aqui quem tem certeza da vida eterna, porque eu acho que depois da pregação, muitos de vocês vão falar: pastor, eu não sei se eu tenho a vida eterna. Mas se você não a tem, é tempo de você abraçá-la. É tempo de você pedir perdão ao Senhor. É tempo de você se voltar para Ele. Nem o pecado pode tocar você quando você tem a vida eterna. Porque João vai dizer isso: aquele que é nascido de Deus não peca. Então, para mim é difícil quando um crente diz: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Isso para mim é difícil. Sou pecador, eu tenho muitos pecados. Para mim é difícil. Porque quem é nascido de Deus, diz João, não peca. Porque a semente de Deus está em você. E você não pode pecar. Você não pode pecar. Vocês estão aí? Pastor, mas às vezes a gente tem deslizes, não é? Eu não estou falando disso, daqueles lapsos, daqueles momentos em que você fraqueja muitas vezes e até fala coisa ou faz coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de viver no pecado. Se você tem a vida de Deus, a semente de Deus na sua vida, você não peca, irmão. Se alguém diz para você a palavra de Deus, ou o Espírito Santo diz: olha, isso é errado, você nunca mais olha para isso. Isso não faz parte da sua vida. O pecado na sua vida pode ser um incidente, algo que acontece, mas você tem uma nova vida no Senhor. E você vai olhar e vai dizer: não, isso não é para mim. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Isso é irrevogável, irmãos. Isso não tem como revogar. Não, pastor, a pessoa pode ter a vida hoje e perder amanhã. Não, senhores. Não acredito nisso. Não, às vezes a pessoa desvia, peca. Se você conheceu a vida eterna, eu duvido que você deixe. Acredito não. Ah, mas eu tive afastado. Então você não conheceu Jesus. Como é que pode ser isso? Você nasce de novo, morre de novo, nasce de novo, torna a morrer de novo. Então que história é essa? Sou santo, sou pecador, sou santo, sou pecador, sou santo, sou pecador. Isso para mim faz muita confusão na minha cabeça. Não, você é santo. Por que você é santo? Porque Jesus disse que você é santo. Você é justificado. Por que você é justificado? Porque Jesus falou isso para você. A vida eterna é um pacote que vem trazendo tudo isso: justificação, santificação, redenção, vitória sobre o pecado. Aleluia. Então isso é vida eterna, minha gente. O resto é conversa fiado. Eu não consigo entender isso. Não, pastor, hoje eu dormi crente, ontem acordei desviado. Hoje não existe, irmão. Não existe isso. Vigia na terra, cristão. Se você nasceu de novo, ou então como é que é isso? Já pensou uma criança nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre? Não. Você nasceu de novo. Você recebeu uma nova vida. Algo de diferente entrou em você. E essa nova vida, ela não pode morrer mais. Ela não pode morrer mais. Você vai ter momento que você vai sentir meio fraco. Às vezes você vai sentir até um pouco desanimado.
como acontece com qualquer ser humano. Mas você nunca vai dizer não há esperança. Você vai dizer há esperança. Eu tenho Deus na minha vida, eu vou levantar. Eu tenho Deus na minha vida, eu vou prosseguir, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar. Porque essa vida eterna está em nós. E essa vida eterna, eu preciso ter consciência dela dentro de mim. Oh, aleluia. Você é justificado ou não é justificado? Quem aqui foi justificado pelo sangue de Jesus? Irmão, olhe para mim. Justificação é um ato declarativo de Deus, onde Deus considera justo todo aquele que crê em Jesus. Já pensou se Deus disser não, justificado hoje, condenado amanhã, justificado hoje, condenado amanhã, justificado hoje, condenado... O que é isso? Justificação é um ato. É um ato declarativo de Deus. Não é um processo. É um ato. Quando o juiz chega para um criminoso, seja ele quem for, e o juiz escreve assim na sentença dele: você está absolvido de todos os seus crimes. Absolvido, escreve embaixo. Quem pode condenar aquele rapaz? Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Não, mas alguém pagou a sentença dele. Alguém tomou o lugar dele. Foi isso que Jesus fez por nós, irmão. Ou nós cremos nisso, ou não vale a pena pregar o evangelho. Ou você crê nessa verdade, que um dia Jesus pagou pelos seus pecados na cruz. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que se você seguir com esse pensamento, vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, você, cada vez que você se considera um pecador, você está matando Jesus de novo. Está lá em Hebreus 10. Não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível de fogo que arderá contra aqueles que negarem o testemunho do Senhor. Se você negar o sacrifício de Jesus como sendo uma vez e para sempre sobre a sua vida, você está perdido, meu irmão. Então essa vida está em você, creia nisso. Eu vim hoje dizer, se você, de tudo que eu falei, você puder gravar uma frase: você tem a vida eterna. E você não entrará em condenação, você tem a vida eterna. A Bíblia diz, você tem a vida eterna. E você já passou da morte para a vida. Você recebeu uma nova vida no Senhor. Caminhe como alguém vivo, irmão. Caminhe como alguém vivo. Cabeça erguida, peito esticado, passos firmes e determinados. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Jesus é, eu sei para onde eu estou indo, e não venha me dizer o contrário, não. Aleluia, aleluia. Você tem a vida eterna, sim ou não? Eu tenho a vida eterna. Essa vida eterna que está em nós nos capacita a viver numa dimensão diferente. Ah, você é isso, ah, você é aquilo, não importa, irmão. Você é de Deus, você é de Jesus. Aleluia. Não é isso que Paulo diz em Colossenses? Vós estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E lá diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis juntamente com Ele em glória. Irmão, eu vou estar lá, e você? Eu vou estar lá naquele dia, manifestando glória. Então é isso aí, é uma nova consciência, é uma nova direção, é poder e é uma comunhão, e que não tem nada que derrube essa comunhão. Isso é a vida eterna. Vamos cantar, minha gente?